Saravá Umbanda, sejam bem-vindos meus irmãos a mais um vídeo do nosso canal, série Orixás, hoje falando sobre Orixá Exu. E como sempre vamos começar falando sobre Exu na África e vamos trazê-lo para o culto no Brasil e posteriormente a nossa religião de Umbanda. Exu é o orixá mais cultuado no Brasil e com toda certeza na Nigéria. Vamos lembrar que a África é um grande continente, uma região costeira, um pedacinho lá, que hoje é a Nigéria, é onde cultua-se o orixá. Hoje, bem menos do que cultuava-se antigamente, em virtude da colonização e tudo mais. Na África, o culto é dividido por nações, onde hoje são cidades. Por um exemplo, em Ilé-Ifé, cultua-se Oxalá. Em Oió, cultua-se Xangô. E cada uma dessas nações cultuava um ou mais orixás, nos primórdios do culto. E o interessante é que Exu era cultuado na grande maioria das nações, e não se sabe o porquê. E cultuado como um Deus, Deus com D minúsculo, um orixá, uma divindade fálica. Então Exu é o senhor da potência sexual masculina. Haja vista que o seu assentamento, em algumas famílias, é a representação de um falo ereto. Veja que para compreendermos isso, nós precisamos tirar a nossa moral católica cristã de lado. Porque nós temos, querendo ou não, as próprias leis do nosso país, elas foram construídas e a nossa moral foi construída dentro de um sistema religioso católico. Então veja que esta moral em cima da sexualidade humana na África é diferente. Então, a nudez, a potência sexual e a atividade sexual é algo natural em África. Não é um tabu como ainda no Brasil é visto e é lidado. Então, lá na África, uma das grandes riquezas que as pessoas têm é a sua família. Então veja que a continuidade da sua descendência é uma riqueza. E para que isso aconteça, é necessário a virilidade masculina. Então Exu ele é cultuado como um deus fálico para que ele traga a virilidade, potência sexual masculina, para que mais filhos aquela família tenha e mais descendentes ela possa ter. E assim, a continuidade do culto, da família e dos seus valores. Aqui no Brasil, a sexualidade ela é vista de uma forma diferente, em virtude dessa colonização. Lá na África já mudou, na Nigéria, existe muitos nigerianos católicos, muitos nigerianos que são evangélicos, mas ainda existe o culto a orixá. Exu é um orixá guerreiro. Dentro da visão africanista, Exu é irmão de Oxóssi, então existe ali Iogum, existem qualidades muito parecidas e existem muitas lendas sobre Exu. Vou contar uma delas que é bem interessante para que a gente possa compreender o seu mistério. Exu sai para caminhar e coloca um chapéu, onde a metade do chapéu é vermelha e a outra metade do chapéu é preta. E Exu sai a caminhar e tem dois vizinhos, um em cada lado da rua, conversando. Então, um de um lado, o outro do outro e o caminho no meio. E Exu passa por esse caminho. E após Exu passar, os vizinhos comentam, viu esse rapaz que passou aqui? O chapéu preto, e o vizinho do outro lado diz não, mas o chapéu dele era vermelho.
E o vizinho do lado de cá, não, mas era preto. E o vizinho do lado de lá, mas tu tá dizendo que eu sou mentiroso? O chapéu era vermelho. É preto e vermelho, é preto e vermelho. Eles entram em confronto e um mata o outro. Aí alguém vai ficar perguntando ou pensando, tá, mas então quer dizer que Exu levou um atrito fazendo com que uma pessoa matasse a outra? A moral por trás desta lenda é que Exu apenas coloca para fora o que as pessoas são. Ele externaliza o íntimo do ser humano, a sombra do ser humano. Para com que esses vizinhos entrem em confronto e um mate o outro em virtude da cor de um chapéu, é porque esses vizinhos já tinham problemas. Eles não eram amigos, eles estavam ali mantendo a política da boa vizinhança. E quando Exu passa no meio do caminho, naquela encruzilhada, com o chapéu de um lado de uma cor e do outro de outra, aqueles vizinhos só tiveram o empurrãozinho, o gatilho, para que eles conseguissem colocar para fora aquilo que já estava há muito tempo guardado. Então veja que Exu não colocou o mal. Exu apenas deu a oportunidade para que esse mal, essa sombra, essa maldade fosse externalizada. Então essa é a vibração de Exu na vida do ser humano. Exu nos ajuda a olharmos a nossa sombra, e se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos nos confrontar com algo que nós não vamos gostar, que é a nossa sujeira, a nossa podridão interior. E em uma simples lenda milenar, nós temos essa noção. Dentre tantas outras lendas que falam sobre o poder e a força de Exu, que é um orixá irreverente, é o senhor das 1000 bocas, Exu é a boca que tudo come. Exu, na África, é considerado o mensageiro de todos os orixás e o mais humano de todos os orixás. Aquele que leva aos orixás os pedidos da humanidade. Por isso que ele precisa sempre ser oferendado primeiro. Por isso que ele tem a primazia. Ele foi o primeiro orixá a sair do Orum e vir para o Aie, para com que a criação pudesse acontecer. Quando Olodumare intencionou criar o mundo, os mundos, ele envia primeiro o Exu, o primogênito da criação. E por Exu ter esta primazia na criação, ele deve ter primazia em todas as oferendas, em tudo o que nós fazemos. Existe uma lenda que fala que Exu foi morar com Oxalá para aprender, para ter conhecimento. E após isso, Oxalá dá a encruzilhada da sua casa para que Exu ali possa habitar. E todas as pessoas que viriam falar com Oxalá teriam que passar por Exu e fazer ebó, deixar ali a sua oferenda. Um pedaço de uma lenda, para com que eu não me estenda nisso, mas para com que vocês compreendam que ele é um orixá muito cultuado, muito importante, e ele vem para o Brasil junto dos demais orixás através do tráfico negreiro. E agora, no próximo vídeo, nós vamos ver Exu sendo inserido no Brasil enquanto uma divindade que passa por uma demonização e depois migrando para a Umbanda. Assista ao próximo vídeo.